Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em Josué, capítulo 14. São apenas 15 versículos, vamos meditar juntos, vamos continuar falando acerca da distribuição das terras. Diz assim o versículo 1. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José, versículo 4. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança da terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. Deixa eu tirar aqui, senão a gente recebe muitas mensagens. Versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, filho de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Aqui a palavra de hoje vai falar que Josué, ele continuou distribuindo as terras que Deus havia ordenado para ele. E quando ele chegou aqui para distribuir a terra Josué deu Hebrom a Calebe, ele vai falar que Deus havia chamado ele, né? Josué, então, ele fala que Deus o havia chamado, que Deus o havia instruído através de Moisés, e como ele tinha escolhido seguir ao Senhor, ele, por conta desses atos de confiar, de permanecer no caminho, como que Josué foi abençoado. Aqui na minha Bíblia vai falar que Calebe, ele também experimentou essa parte de ser obediente e de permanecer no caminho. E aí teve alguns atos aqui que eu vou destacar a respeito de Calebe.
Caleb tomou partido do Senhor. Nós lemos isso em Números. Ele não teve medo dos inimigos de Deus, mesmo quando outros se amedrontaram. A gente acabou de ver isso aqui, quando ele fala aqui, ó, quando saímos para espiar a terra, eu relatei como senti o meu coração, ou seja, ele tinha certeza de que Deus iria abençoar ele e permaneceu com essa certeza 40 anos depois. Ele preferiu arriscar sua vida a abandonar o Senhor. Ele sofreu no deserto por causa da falta de fé dos outros. 40 anos depois, estava pronto para atacar os anaquins, inimigos de Deus. Ou seja, Caleb foi fiel. E através desse ato de fidelidade, Deus se agradou dele e Deus o recompensou. Então aqui a gente vai ouvir um relato de Josué ao distribuir a terra, quando ele vai entregar parte daquela terra para Caleb. Então Caleb se pronuncia e diz: eu estou pronto para pelejar, eu estou pronto para continuar confiando em Deus, mesmo tendo se passado 40 anos depois. O que isso nos chama a atenção? É que nós precisamos voltar às primeiras obras, porque ele diz aqui, no versículo que eu acabei de ler, aqui ó, deixa eu ver aqui. Estou forte, versículo 11, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal é a minha força para combate agora, tanto para ir quanto para voltar. Então 40 anos se passaram, mas Caleb continuou firme, continuou pronto para servir, para obedecer. Então, muitas das vezes nós nos perdemos pelo caminho, muitas das vezes nós deixamos a nossa fé esmorecer. Então, eu quero te convidar hoje a voltar. A palavra diz: volta-te onde caíste. Vamos voltar à prática das primeiras obras, ao primeiro amor. Eu quero te convidar hoje a meditar nessa passagem, sabe, de um homem que permaneceu firme, de um jovem, né, que quando foi chamado era jovem, mas 40 anos depois, agora já com 85 anos, ele ainda permanece confiante que Deus lhe daria aquela terra. Aqui vai falar que ele perseverara em servir o Senhor Deus de Israel, que possamos perseverar, que não seja nenhum vento de doutrina humana, ou que não seja épocas festivas, como épocas de carnaval, que não seja nada que venha nos tirar da presença do Senhor. Amém? Vamos meditar nessa palavra, vamos fazer essa avaliação do perfil desse jovem chamado Caleb, que permaneceu firme, mesmo os anos tendo se passado, ele continuou confiando no Senhor. Há um louvor que fala sobre voltar ao início de tudo. Ele diz assim, ó: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que o desejo de estar como no primeiro encontro, como no primeiro momento em que fomos chamados pelo Senhor para servi-lo, que esse mesmo momento possamos continuar vivendo dia após dia,
coloca diante do Senhor e fala: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que esse espírito que estava repousado sobre Caleb, que o manteve inabalável com a sua fé estabelecida em Deus, esteja também comigo e com você nesse dia de hoje. Medite nessa palavra e que Deus nos dê um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.